Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 5 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que anunciou ontem que House of Cards vai ganhar uma última temporada. Ao invés dos 13 episódios de sempre, essa temporada vai contar só com 8 episódios e ela não vai ter a participação do Kevin Spacey. O foco dessa última temporada vai ficar em cima lá da Claire Underwood e a produção deve ser retomada no mês que vem. Pulando de um tipo de streaming pro outro, deixa eu comentar que o Spotify tá testando uns botões de curtir e descurtir naquelas playlists personalizadas de descobertas. Essas playlists são geradas semanalmente pelos algoritmos do Spotify, com base lá no que o usuário escuta, mas ainda assim nem sempre esses algoritmos acertam. Por conta disso, o Spotify tá adicionando esses botões de feedback para tentar acertar ainda mais, nas playlists das semanas seguintes. Quando o usuário diz que gostou daquela música, ela vai parar lá na biblioteca dele, e quando ele diz que ele não gostou, o Spotify pergunta se o problema foi com a música ou com o artista para evitar que sugestões desse tipo voltem a aparecer. E enquanto isso, lá na Amazon, a empresa patenteou um drone que conta com um sistema de autodestruição. Já faz um tempo que a Amazon vem testando lá alguns sistemas de entregas com drones, e uma das maiores preocupações da coisa toda é com a segurança de quem está embaixo lá da rota de entrega. Eis que para tentar resolver esse problema, a Amazon desenvolveu um sistema de emergência que faz o drone se despedaçar gradualmente, fazendo lá as peças caírem em áreas vazias, como um parque ou coisa assim. E isso evita que um drone inteiro caia na cabeça de alguém, ou bata lá na parede de um prédio, e o sistema ainda consegue identificar o momento certo de soltar cada pedaço para minimizar a chance de acertar alguém. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Disney voltou a negociar com a 21st Century Fox para tentar comprar a empresa. Não faz muito tempo eu comentei que os dois estúdios estavam conversando, mas que as negociações estavam paralisadas, e eis que agora o Wall Street Journal falou que o papo tá ativo de novo. O que a Disney quer fazer é comprar lá da Fox, alguns ativos internacionais, algumas redes de TV e os estúdios de TV e de cinema da Fox, mas não tem interesse, por exemplo, no Fox Sports nem na Fox News. Por enquanto, os valores da negociação seguem guardados lá às 7 chaves, mas a expectativa é que a venda ou não venda, a decisão dessa coisa toda aconteça até o final desse ano. E ainda sobre bastidores, dia desses a Broadcom fez aquela oferta de 105 bilhões de dólares para comprar a Qualcomm, mas o painel de diretores lá da Qualcomm recusou a oferta. Eis que agora a Broadcom está em contato lá com os acionistas da Qualcomm e está fazendo uma espécie de campanha para tentar demitir os diretores que negaram essa proposta. A Broadcom inclusive forneceu lá para os acionistas da Qualcomm uma lista com 11 nomes que poderiam substituir os diretores atuais, e isso tudo lá em preparação para uma reunião que vai rolar no dia 6 de março, justamente para eleger ou reeleger o painel de diretores. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que ontem a Bloomberg falou que a Xiaomi deve abrir o capital dela na bolsa de Hong Kong em algum momento do ano que vem. A matéria diz que hoje a Xiaomi pretende buscar uma avaliação de 50 bilhões de dólares, mas parece que os bancos de lá não estão com essa empolgação toda. Na verdade, a intenção mesmo da Xiaomi era de estabelecer lá uma avaliação de 100 bilhões de dólares, mas nenhum banco concordou com esse valor e a empresa se viu obrigada a cortar essa expectativa pela metade. E ainda sobre grana, só que agora lá na Venezuela, o Nicolás Maduro, que é o presidente de lá, anunciou uma espécie de Bitcoin venezuelano, que é uma criptomoeda chamada Petro. Ele disse que, ao contrário das criptomoedas que a gente conhece, o valor do Petro vai se estabelecer lá com base em algumas riquezas do país, tipo petróleo, diamantes e ouro, mas parece que a ideia já nasceu meio morta. Comentando a iniciativa, a oposição lá do Maduro falou que a chance da coisa toda passar pelo Congresso é mínima, porque o governo atual não tem nenhuma credibilidade econômica para conseguir emplacar uma coisa desse tipo. Bom, pulando da Venezuela e indo lá para a China, deixa eu comentar que o Tim Cook da Apple e o Sundar Pichai do Google participaram de uma conferência anual sobre internet lá no país. O keynote da conferência ficou a cargo do Tim Cook e ele falou, dentre outras coisas, que a Apple tem muito em comum lá com a intenção dessa conferência, que é de promover o desenvolvimento de uma economia digital aberta que faça todo mundo sair ganhando. Ele aproveitou para falar que só a App Store chinesa já pagou coisa de 17 bilhões de dólares para os desenvolvedores, mas obviamente evitou
cansou de falar, né, que a Apple está removendo lá aplicativos à torta e à direita a pedido do governo chinês. Já a participação lá do Sundar Pichai do Google aconteceu num painel que rolou no domingo, e ele disse que apesar da empresa não estar presente na China, eles contribuem de um jeito mais indireto, ajudando especialmente as empresas chinesas que vão operar para fora do país. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a Austrália vai investigar lá tanto o Google quanto o Facebook para tentar entender se essas empresas estragaram o mercado editorial para benefício próprio. O que o governo australiano quer descobrir é se o Google e o Facebook manipularam o mercado de jornalismo a ponto de tornar a operação insustentável sem eles e, em caso positivo, né, qual foi o impacto disso para o próprio mercado e para a sociedade. Perguntado sobre isso, o Google falou que está à disposição do governo australiano para responder qualquer pergunta, enquanto o Facebook não quis se manifestar. Já uma coisa que o Facebook anunciou ontem foi a chegada lá de uma espécie de versão infantil do Facebook Messenger chamada Messenger Kids. Por enquanto, esse app só está disponível para iPhones e para iPads lá nos Estados Unidos e ele é voltado para usuários que têm ali entre 6 e 12 anos. A conta da criança lá do Messenger Kids fica atrelada à conta do responsável, né? O que faz sentido, porque em teoria menores de 13 anos não podem ter uma conta no Facebook, e aí para adicionar amigos é necessário que os responsáveis também sejam amigos lá no Facebook. Então você cria uma conta para o seu filho e aí para ele conseguir conversar lá com um amiguinho, você precisa ter o responsável desse amiguinho adicionado no seu Facebook, senão não rola. Já do lado da criança, a experiência lá do Messenger Kids é bem parecida com a do Messenger, né? Com umas pinceladinhas ali de Snapchat, e de acordo com o Facebook, a plataforma nunca vai contar com nenhum tipo de anúncio ou sistema de rastreamento. Vamos ver. Bom, e agora eu vou voltar a falar sobre o Google, que anunciou que o Chrome vai começar a bloquear aplicativos de terceiros que injetam código lá no navegador. Essa é uma prática bem comum de programas tipo antivírus, por exemplo, que injetam esse código para analisar se tá tudo beleza ali no Chrome, mas o Google falou que esse tipo de coisa aumenta bastante a chance do navegador travar. Por conta disso, eles vão implementar esse bloqueio de uma forma gradual até janeiro de 2019, salvo algumas exceções de acessibilidade, compatibilidade com idiomas asiáticos e códigos que contem com uma assinatura digital da Microsoft. Ontem, a Niantic anunciou que vai lançar uma espécie de reformulação do jogo Ingress chamada Ingress Prime. Esse jogo, pra quem não sabe ou não se lembra, é uma espécie de precursor lá do Pokémon GO que a Niantic lançou em 2012, quando ela fazia parte do Google ainda, mas o jogo nunca decolou. Na época, toda a experiência imersiva era bem embrionária ainda, né? Tanto do lado de desenvolvimento quanto do lado dos celulares, e claro, né, o Ingress não tinha o mesmo apelo do Pokémon, então nunca fez sucesso igual ao do Pokémon GO. Eis que agora a Niantic anunciou que vai tentar de novo com essa versão totalmente reformulada, com nova arte, novo design, novo enredo e uma nova tecnologia lá por baixo dos panos. O Ingress Prime ainda não tem uma data exata de lançamento, né? A Niantic só falou que ele chega no ano que vem, mas ela mostrou ontem um trailer que você pode ver no link aqui na descrição. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem lá o tvOS 11.2 para as Apple TVs de quarta e quinta geração. Aliás, falando em liberação do sistema, ontem eu comentei, né, que a Apple tinha lançado lá o iOS 11.2 correndo no fim de semana para consertar um bug que travou iPhones pelo mundo, mas essa correção também travou os outros iPhones, na verdade só os iPhones 10. Depois de atualizar lá para o iOS 11.2, alguns donos de iPhone 10 receberam um alerta que falava que era impossível ativar o Face ID, mas depois do susto era só reiniciar o telefone que tudo voltava a funcionar. Tá difícil, hein, Apple? E ainda sobre a Apple, a empresa conseguiu chegar a um acordo lá sobre aquele depósito de 13 bilhões de euros que a Comissão Europeia mandou ela pagar para a Irlanda. Essa grana vai ficar lá numa espécie de fundo de garantia até que o recurso desse caso seja julgado, e aí das duas uma, ou esse dinheiro volta para a Apple ou vai para a Irlanda, contra gosto de todo mundo menos da Comissão Europeia. E por último hoje, vamos falar sobre neutralidade da rede. Dia desses eu comentei aqui que valia a pena ficar de olho, né, nessa briga que tá rolando nos Estados Unidos, porque amanhã podia ser aqui no nosso quintal e parece que essa briga vai chegar por aqui mais rápido do que a gente imaginava. Isso porque pintou lá na Folha uma matéria falando que as operadoras brasileiras estão se mexendo já para tentar acabar com a neutralidade daqui e que elas estão só esperando o fim da neutralidade nos Estados Unidos para poder atacar por aqui também. O fim da neutralidade significa que as operadoras podem fazer o que elas quiserem
quiserem, né? Inclusive cobrar pacotes separados para você usar streaming de música, de vídeo ou usar apps sociais. E do outro lado da coisa, elas podem extorquir os serviços a pagarem lá uma graninha a mais para que os dados cheguem numa velocidade decente, né? Senão vai ficar tudo bem devagar. Além disso, elas também vão poder priorizar os próprios serviços, né? Então deixar o serviço concorrente mais lento para poder ver se consegue emplacar a própria solução. E a parte mais triste disso tudo, que já é dada como certa aprovação do fim da neutralidade lá nos Estados Unidos, como resultado da indicação de um pau mandado lá do Trump para liderar o equivalente à Anatel de lá. E enquanto isso, aqui no Brasil, as operadoras estão só esperando o estabelecimento desse precedente para começar o lobby com o Temer, né? Para ver se convencem ele a mudar o marco civil da internet para deixá-las fazerem a festa por aqui também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Para evitar que sugestões desse... E enquanto... Você ouviu? Cara, meu ombro estrala loucamente quando eu tô gravando, né? Gesticulo feito italiano, dane isso.